Parece que está todo mundo muito animado com o jogo do Brasil de ontem, é isso mesmo? Estão felizes, satisfeitos? Dando glória a Deus? Ah, gente. Mas a gente às vezes fala tanto da questão, né, da compaixão, do ser social. Vamos fazer uma comparação. O Brasil já foi campeão quantas vezes na Copa do Mundo? 5. E o Marrocos? Marrocos? Nenhuma, então a gente podia torcer, ajudar eles a ganhar uma vez, não, gente? Mas e o nosso cristianismo não serve na Copa, gente? Vamos ceder um pouquinho, a gente já ganhou 5, que eles ganhem uma pelo menos. Não, né? Então tá bom, queridos. Brincadeiras à parte, deixando o futebol. Nós encerramos a nossa leitura no livro de Ruth, para quem está fazendo a leitura diária, e entramos já no livro de 1 Samuel, mas eu gostaria de meditar então nesta manhã com você, no livro de Ruth, falando sobre relacionamentos saudáveis. Quem está fazendo a leitura diária, aquele capítulo da Bíblia por dia, é bênção, não é? Ler a Bíblia ajuda, né? O seu cérebro, a leitura ajuda. Tudo que a gente está aprendendo coisas novas, forçando a nossa mente e ajuda, obviamente, a nossa alma, o nosso espírito, lendo a palavra de Deus. Então, nós estamos juntos aí como igreja, fazendo as nossas leituras da palavra de Deus, um capítulo por dia. Vamos olhar o livro de Ruth, são somente 4 capítulos, é um livro pequeno. Nós vamos ter um olhar mais panorâmico, mas obviamente não vamos meditar em tudo que está no livro, senão a gente ficaria aqui, não somente hoje, mas alguns dias. Calma que não é Jesus voltando ainda. Tranquilo. Então, o nosso olhar aqui no livro de Ruth vai ser para os relacionamentos de Ruth, ok? Quando a gente ler a Bíblia, é por isso que a Bíblia é viva e eficaz. Cada pessoa lê, enxerga algo. Obviamente, a Bíblia tem um significado. O que significa o texto, isso é hermenêutica. E o que aplicamos na nossa vida. Sempre que a gente vai ler, vai estudar, vai ouvir a palavra de Deus pregada ou cantada, a gente tem que seguir a regrinha de interpretação. Tem gente que diz assim, que cada pessoa interpreta como quiser. Está errado. Ela pode aplicar como ela estiver recebendo e sentindo. Mas a interpretação é uma só, é o significado. A aplicação é que é a diferença. Então a nossa aplicação aqui hoje, por isso que a gente usa o tema, é sobre relacionamentos. Olhar para como Ruth lidou com os seus relacionamentos. Amém? Estão comigo, sim ou não? Pensando em relacionamentos saudáveis, em tempos de tantos relacionamentos tóxicos, em tempos de tantas dificuldades que nós vivemos com os relacionamentos, lembrando que a problemática da criação humana, do ser humano, já começou exatamente lá no relacionamento. O Gênesis, quando você olha para o livro de Gênesis na Bíblia, o ser humano já começou uma problemática nos relacionamentos. Relacionamento contra Deus, né? Ele se afastou de Deus, relacionamento contra o outro, começou ali as brigas, e o relacionamento com a própria natureza, porque o pecado lá original, lá no início, eles tocaram na árvore que não devia. Até hoje nós estamos falando disso tudo, do relacionamento com Deus, do relacionamento com o próximo e do relacionamento com a natureza, com a criação, esse desrespeito humano para tudo isso. Eu queria ver alguns princípios com você, e para a gente ganhar tempo, a gente já vai lendo e comentando e meditando sobre os relacionamentos. Primeiro pensamento que eu trago para a gente pensar é que relacionamentos saudáveis é visto dentro de casa. Ruth capítulo 1, vamos ler o versículo 16 agora, eu quero que você leia comigo, pode abrir na sua Bíblia, ou também aqui na nossa projeção, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Acharam aí, amém, gente? Estão acordados? Ok. Olha só as curiosidades. Esse versículo é muito interessante, porque ele é um versículo muito chave em casamentos, né? Nos convitinhos de casamento. Só que ele é, olha aí, aplicado para cônjuges. Um cônjuge falando para o outro, onde tu fores, irei. No entanto, qual é o significado aqui? Você enxerga isso? Ele é aplicado, né, à vida da nora falando com a sogra. Então a gente tem que entender o texto. É interessante. Eu preguei
acho que foi domingo passado à noite, sobre o Juízes 5, sobre Débora, Desperta Débora. Desperta Débora é um movimento muito forte sobre mães, né, de oração, muito interessante. A única curiosidade também é porque pega o texto lá do Desperta Débora como se estivesse falando de mãe biológica, mas Débora se levantou aqui com uma mãe espiritual, uma liderança. Então, eu fico às vezes preocupado como a gente ler a palavra de Deus com a falta de significado da palavra de Deus. Por quê? Porque se você, em primeiro lugar, não entende o texto corretamente, você pode aplicar o texto erroneamente. Entende? A mensagem pode ser boa, mas você não está se baseando no texto correto. Deveria mudar o texto da aplicação. Mas isso é um parêntese. Então, Ruth aparece aqui dizendo para Noemi que não vai largar ela. O que aconteceu? Vou só lembrar um pouquinho do panorama da história. Noemi tinha mudado com seu esposo para uma outra nação, devido à fome, toda aquela situação. Ali naquela outra nação, morre seu esposo, morre seus 2 filhos, e fica ali essa senhora, viúva, com as suas 2 noras. E a fome também chegou naquele lugar. Estava difícil lá. Ela lembrou e ela soube que lá na sua terra, de onde ela saiu, a situação tinha melhorado. Então ela pensou, eu vou voltar para lá. Mas ela chegou para suas noras e disse, minha filha, eu não tenho mais nada a dar para vocês. Como é que vocês vão esperar? Vocês vão esperar eu casar de novo, ter filho para vocês, ter alguém? Então vá viver a vida de vocês. Ela liberou a nora, vai preocupar com a vida de vocês. Porque, gente, vamos também entender o contexto. Naquela cultura, naquela época, a mulher sem um casamento, né, o homem também precisava casar, mas para a mulher ainda mais, era a vida social dela. A mulher abrir mão de um casamento, de não ser casada, ela não teria uma posição social. Então Noemi libera a sua nora aqui, as suas noras, insiste com elas, mas Ruth bate o pé. Você gosta de uma nora teimosa? Quem é que é nora teimosa aqui? Ou genro também, né? Podemos aplicar para os 2 lados. Ruth bate o pé, eu não vou te largar. É interessante isso aqui. Outra curiosidade, Ruth era uma estrangeira. Olhando para a cultura da época, Israel, ele sempre se relacionava com o seu mesmo povo e com o povo da mesma fé. Como eles tinham ido para uma outra nação, seus filhos acabaram se envolvendo com mulheres de outras nações. Ela era estrangeira, moabita, que era um povo que já tinha conflito com a nação de Israel. E agora ela está aqui, ela se junta ao povo de uma forma como se ela fosse do povo. E não somente ao povo, ela se junta ao Deus deste povo. É muito curioso quando a gente vai olhando a palavra de Deus. E quantas vezes nos relacionamentos a gente não junta com o povo. Já começa o relacionamento meio complicado, porque a gente já está meio separado aqui de famílias. As famílias já não concordam muito. Separado de fé, e isso complica muito os relacionamentos. Ruth, uma estrangeira moabita, ela se tornou parte daquele povo. Se você quer se juntar, casar com alguém, já começa vendo, bate com a família, cria um bom relacionamento, vocês vão ficar batendo de frente. E não somente isso, qual é o Deus, qual é a fé dessa pessoa? Ruth, então, se adotou isso aqui e se envolveu. Agora, o que me chama a atenção? Quantas vezes a gente não vê aqui um caso de uma filha ou filho, tá? Podemos aplicar os 2 gêneros, que é da família, não é uma estrangeira, é da casa, é filha, é da família, e ela fica contra seu povo, seu Deus, sua família, por causa de um relacionamento. Acontece ou não acontece, gente? É normal. Quem aqui nunca foi adolescente, jovenzinho, o coração fica... Viu alguém, é esse, é essa, a gente fica apaixonado, a gente fica doidão e tal. E aí a gente acha que o nosso pai, a nossa mãe não entende isso e a gente quer se juntar àquele povo, àquela pessoa, independente do que vai acontecer. E aí o pai fala, a mãe fala, aquele jovem, aquela jovem acha que eles estão indo contra tudo e tal. Então é normal, a gente não está aqui criticando, porque todos nós já passamos por essas mesmas experiências. A gente sabe o que é viver isso. Mas eu fico impressionado, porque ela era de fora, ela era estrangeira, e entrou, e assumiu aquele povo, e assumiu aquela fé. Muitas vezes a gente está vivendo como filho,
filha e está indo contra a nossa própria casa. O que acontece? Muitas vezes a gente vai dizer o seguinte: mas a minha família fica pegando no meu pé, eles não me apoiam. São muito antiquados, são caretas demais, eles não entendem. Né, Sophie? Eles não sabem, eles não entendem essas coisas. Fica lá pensando lá no tempo deles, 1800 e bolinha. Agora eu penso o seguinte: você mais jovem que está aqui, ou assistindo, se você acha que seu pai ou sua mãe está pegando no pé, eu quero te dar uma boa dica, biblicamente. Conversa com ele, ele não é seu pai, não é sua mãe? Converse, não precisa ficar batendo de frente. Se tem uma coisa, gente, que a gente pudesse compartilhar, depois que a gente passa lá, né, dos 18, 20 anos, que a gente chega, se a gente pudesse olhar para trás e dizer: olha, honre, respeite seus pais. Eu sei que a gente lá naquela cabecinha, a gente fica achando que eles são antiquados, fala coisas. Eles podem errar. Por isso que eu estou dizendo, se você acha que ele está errado, converse. Mas mãe, a senhora não está me ouvindo, pai, etc. Se não estão conseguindo, converse com alguém, procure ajuda. Mas, gente, bater de frente com a nossa casa é a pior coisa que a gente pode fazer na vida. Não combina. Amém, gente? A família está pegando no pé, trate o conflito, não afaste de casa. Não afaste dos seus pais, não afaste de ouvir sua mãe, seu pai. Entrar num relacionamento, seja de namoro, de casamento, amizade, entrar num relacionamento não pode se tornar um distanciamento familiar. Entrar num relacionamento não pode se tornar distanciamento da família. Se esse relacionamento fica te distanciando da sua família biológica, ou até mesmo espiritual, está errado, gente. Como é que um namoro pode ser benéfico para você e você não pode mais estar indo buscar o seu Deus participando da igreja? Não é verdade? Como é que você está num namoro saudável, num relacionamento saudável, pode ser até uma amizade, e essa amizade está te tirando de participar das atividades da fé? Essa amizade está falando contra os seus pais, a sua família. Não bate na cabeça. Isso não pode ser um relacionamento saudável. Concorda ou sem corda, gente? Não bate. Pensa, analisa. E você, pai e mãe, o que você vai fazer? Vai ficar só batendo de frente? Não, converse, querido. Existe um problema que às vezes a gente tem pais de crianças para filhos jovens. Pais de crianças, mas já são filhos jovens. Os pais não mudaram a chavinha. Eles querem continuar com os mesmos padrões de quando criavam os filhos até a infância, agora depois da adolescência para a juventude. E não é, gente, não vai bater. Está claro isso, gente? Não podemos continuar sendo pais de crianças, já tendo filhos jovens. Mude a chavinha. A forma de falar tem que mudar. O diálogo tem que mudar. Os acordos têm que mudar. Então, entrar num relacionamento não pode se tornar distanciamento da sua família. Agora eu te pergunto, será que estava fácil para Noemi, para Ruth, como Nora, junto aqui de Noemi? O que significa o nome Noemi? Agradável. Aí Noemi depois pediu para ser chamada de Mara, amarga, porque a vida dela estava um caos. Eu imagino, eu fico pensando, eu gosto de ficar pensando. Você imagina a convivência agora de Ruth com essa sua sogra viúva, preferindo ser chamada de amarga. E o nome, a gente sabe, no Antigo Testamento, trazia muita característica com a identidade. Uma pessoa amarga, gente, tudo é ruim para ela. Aí você lava a louça, você não sabe fazer, você não faz do jeito certo, você faz isso, tudo ela vai reclamar, tudo ela vai questionar. Você está achando que não é fácil com seus pais ou com seus filhos. Você imagina como estava o relacionamento de Ruth com a sua sogra Noemi. Não devia estar fácil para ela, porque ela estava doente da alma, ferida, com tanta luta na sua vida. Mas Ruth permaneceu ali, gente. E a gente vai ver mais para o final como que Deus trabalha, e aí que está a lógica do reino de Deus. A gente quer vencer, mas do jeito do mundo, com os padrões do mundo. E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê como que Deus age, é diferente. Ruth ralou muito, Ruth teve um coração aqui, é fé, é a fé bíblica real.
uma pessoa que abriu mão da sua posição social, de buscar casamento, está aqui com a sua sogra, ex-sogra, né, porque ela já não tinha mais esse relacionamento real. Mas por quê? Por causa de uma direção de Deus, por causa de uma fé. E mesmo ela passando toda essa dificuldade, vivendo com a sua sogra, não era a sua mãe. Quantas mães abandonadas, né, o pai, e aqui era a sogra dela e ela adotou como mãe. Eu acho isso muito impactante, correto, gente? Ruth abrir mão de buscar um marido, era ela assumir a posição de tornar-se uma jovem viúva com uma viúva amarga. Eram duas viúvas ali, uma jovem que estava exterminando o futuro dela, porque ela não tinha esperança nenhuma do que seria o futuro dela, e ainda vivendo junto com a sua sogra idosa amarga, e com sérias dificuldades financeiras. A gente vê o sucesso de Ruth depois, a gente vê o que Deus fez em Ruth. Eu falo que a gente quer a honra. Eu tenho uma expressão que eu sempre falo isso, a gente quer muito a honra, e é bênção isso, mas a gente se esquece dos caminhos de responsabilidade que a gente precisa assumir. Ruth abriu mão da sua história, abriu mão dos seus caminhos, andou junto com essa sogra viúva e amarga, e Deus tinha algo. Ela deixou o caminho bom, mas ela recebeu o melhor de Deus. Muitas vezes a gente vai vivendo, escolhendo o caminho bom para a gente, porque é o que a gente acha, mesmo que a gente ouça conselhos, orientações, mostrando para a gente que não é aquilo, a gente não aceita, porque a gente já tem a nossa visão, a gente ouve a palavra e só recebe o que a gente quer. A gente só recebe o que a gente quer, isso é claro. A gente ouve e tal, mas a gente pega as partes que nos agradam. Aquilo que não agrada, a gente não pega. E por isso que não há muita transformação na nossa vida. Mas com Ruth foi diferente. Dentro de casa começou a acontecer toda essa mudança. Ela deixou o caminho bom, mas ela recebeu o melhor de Deus para a vida dela. Amém, gente? Em segundo lugar, relacionamentos saudáveis é visto no interesse real uns pelos outros. Aí nós vamos para o capítulo 2 de Ruth. O versículo 5, vou pedir sua ajuda para a gente ler, podemos ler juntos, 1, 2, 3. Boaz. O que vocês acham aí? Bateu uma flechinha do amor aí no coração, não bateu? O que está acontecendo aqui? Eles tinham chegado lá na nova cidade, né, no país, e era comum, tinha os fazendeiros, vou usar o termo aqui aplicando já para hoje, para ficar mais fácil a gente explicar, e era comum cair coisa do pessoal que estava ali plantando, semeando, e as pessoas mais pobres poderiam colher. A Bíblia, até nisso também a gente vê, desde a cultura bíblica antiga, Deus sempre pensando nos mais necessitados, né? Sempre houve justiça social. Então as pessoas podiam chegar ali no meio das pessoas que estavam plantando, e aquilo que ia caindo, que ia sobrando, eles podiam pegar. E aí Boaz, né, chega lá e está olhando e tal, vê aquela moça e falou, rapaz, que moça, hein? Bateu o olhar assim. Agora é interessante que ele não viu somente a beleza exterior, porque no versículo 11, coloca aí para a gente, diz assim, ó, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Então ele não viu somente a beleza exterior, chamou a atenção nele as atitudes dessa moça, uma estrangeira, moabita, de largar tudo e de continuar com a sua família e com o Deus dessa família, porque a fé está aqui inclusa. Chamou a atenção dele, ele pensou, é um avião e ainda vou de primeira classe. Isso aqui é tudo para mim. Aí o versículo 7 diz mais do que ela fez sobre, que chamou a atenção de Boaz, no versículo 7. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Agora você imagina, é bonita, trabalhadora e ainda pela sogra, já é um grande avanço, gente, bons relacionamentos. Ele pensou assim, essa é de Deus. É aqui que eu vou ficar, já encontrei a minha caminhada. Então,
O relacionamento saudável ele é visto no interesse real uns pelos outros. Por quê? A gente percebe que Boaz sim sentiu uma atração pela Ruth aqui, viu que ela era bonita, mas não somente exteriormente. Então a gente pode perguntar, qual é o interesse real dessa pessoa no seu relacionamento? Amizade, namoro, casamento, negócios, a gente tem que analisar, porque infelizmente a gente está no mundo, gente, cheio de pessoas com segundas intenções, com maldades. Relacionamentos saudáveis é visto no interesse real uns pelos outros. E atenção, Ruth ser tratada dessa forma por Boaz não era nada comum. Capítulo 2, 22 diz o seguinte, a própria Noemi explicou para Ruth, noutra lavoura poderiam molestá-la. O que era comum? Estava ali os funcionários, né, daqueles fazendeiros, semeando, plantando, caía coisas, vinham as pessoas pobres, tinham os servos deles e tinham outras pessoas que vinham ali se aproximar. O que muitas vezes eles faziam? O que continuam fazendo hoje em dia, abusando das pessoas, principalmente de mulheres. Então o abuso já existia naquela época. E aí Noemi alerta ela, minha filha, fica mesmo nessa lavoura, porque em outras você poderia ser molestada. Ela não era das servas de Boaz, ainda era uma estrangeira, que tornava ela mais vulnerável ainda. Mas a gente percebe aqui que era um relacionamento saudável, porque Boaz vinha com um interesse real por essa moça. Versículo 2 diz assim, Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Olha só o contexto. Então isso era muito comum. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Noemi responde, vá minha filha, respondeu-lhe Noemi. Por acaso, os por acasos de Deus é muito tremendo na nossa vida. É aqui que a gente precisa pensar. A gente precisa ir fazendo e seguindo o caminho. E os por acasos de Deus é que vão nos mover. Às vezes a gente fica forçando a barra, forçando a presença de Deus, forçando um acontecimento, forçando um crescimento, forçando um sucesso. Quando você força, você pode até alcançar, mas com certeza você perde alguma coisa. Pode ter certeza. Você perde vida familiar, você perde saúde, você perde estrutura, você perde vida espiritual. Mas o texto diz que, por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Isso é caminho de Deus, isso é direção de Deus, gente. É as coisas irem acontecendo. Eu me lembro no seminário, eu ainda na formação, fazendo práticas num lugar, apenas um parênteses, e uma pessoa disse para mim assim que eu não poderia ficar fazendo aquele tipo de atividade, isolado naquela congregaçãozinha lá, que eu precisava fazer contatos e tal. E eu, grosso, naquela época, acho que fui até meio grosso, eu respondi, se Deus precisar de politicagem para me chamar para algum lugar, eu não vou para canto nenhum. Aquela pessoa depois acabou se desviando, se afastando, enfim, tendo situações difíceis. E Deus foi abrindo os caminhos que Ele tinha para abrir. O por acaso de Deus é a melhor coisa para nós, deixando as coisas indo acontecendo. Aí quando ela aparece na nossa frente, a gente diz, Senhor, é de Ti ou não é? Outra vez eu vi um pastor dizendo algo que eu achei também muito interessante, que a vontade de Deus, a direção de Deus é mais ou menos como aquelas portas automáticas, né? Shopping é muito comum. Você só vai caminhando, né? Assim, gente, você está lá de boa e a porta abre sozinha para você, não é gostoso? A gente ficou tão preguiçoso, né? Mas isso é maravilhoso, é a gente perceber que as coisas vão acontecendo. Bateu ouvi. Bateu aí? Tá assim, né? Calma, deixa as coisas indo acontecendo. Vamos conversar, vamos guiando. Entendeu, gente? Os por acasos vão acontecendo. Quem não se lembra aqui quando o Jonas já contou várias vezes como foi com a Sol, né? Quem não se lembra como foi lá quando você teve aquele primeiro cupido, aquele toque ali com a sua esposa hoje, ou seu esposo? Então é assim que vai caminhando as coisas, gente. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Ruth, indo aqui trabalhar por sua sogra, viúva, em dificuldade tremenda financeira e uma vida amarga,
Olha a cabeça dela, ela fazendo um serviço, vamos dizer assim, inútil, que não ia trazer resultado nenhum para ela, como mulher naquela época. Ruth trabalhando por sua sogra e Deus trabalhando por elas duas. Deus estava trabalhando e operando naquilo tudo. Isso é o caminho. Às vezes a gente fica amargo, revoltado com as coisas, e a gente quer parar as coisas. E aí você quer que Deus age. Não, eu simplesmente preciso ir fazendo as pequenas coisas, as pequenas partes, aquilo que é a nossa caminhada, e deixa que o resto Deus vai operando. O por acaso de Deus vai bater na porta, o por acaso de Deus vai se abrir, o por acaso de Deus vai acontecer na nossa vida. Amém, gente? Então, continuando, em terceiro lugar, em primeiro lugar a gente viu que relacionamento saudável é visto dentro de casa ou nos relacionamentos, né, mais próximos. O por acaso de Deus é visto, o por acaso não, perdão, os relacionamentos saudáveis é visto no interesse real uns pelos outros. Sempre analise isso. Amizades, namoro, casamentos. Qual é o nosso interesse real um pelo outro? E em terceiro lugar, no capítulo 3 de Ruth, é visto na capacidade de ouvir. Relacionamento saudável é visto na capacidade de ouvir. Eu vou pedir a sua ajuda para ler aqui agora, versículo 1, 2, 3, vamos lá. Certo dia. Ok. Tá aí, deixa eu só explicar aqui esse cenário na cultura israelita. Quando uma pessoa morria o marido daquela pessoa e ela ficava solteira, o outro irmão, né, poderia se casar com aquela pessoa para que a herança, né, a herança familiar, a genealogia continuasse, né, a linhagem familiar daquela pessoa. Então, Noemi está orientando então que Boaz era um dos resgatadores. E ela está orientando a Ruth para ir lá, se chegar até ele, ver se ele queria assumir aquele papel de ser o resgatador, de casar com ela. E aí a gente vai ver depois que havia um outro antes dele. Vamos seguir esses princípios só para entender. Mas aqui, o que está acontecendo? Noemi orienta a sua nora, praticamente uma filha. Olha aqui, relacionamentos saudáveis é visto na capacidade de ouvir. Quantas vezes a gente não quer ouvir? Deus nos deu 2 orelhão, eu ainda se pensar, misericórdia. Uma boquinha, mas a língua, como a Sol disse aqui, quinta, a língua é o único músculo que não se cansa, né? E aí a gente insiste a usar só a língua, não quer usar os ouvidos para ouvir. E Ruth está orientando. Querido, ouvir os mais velhos é bom ou é ruim? Só falou os velhos, eu garanto. Jovens. Jovem, fala a verdade. Quem nunca foi jovem, gente? Pensa a verdade. Eu sei. Ouvir os mais velhos, a gente diz que é antiquadro, que é careta, que não sei o que. A gente acha que o pai, que a mãe, que o avô está pegando no pé. E isso é a grande besteira, e esse é o grande engano da gente. Porque se a gente perder essa capacidade de ouvir, gente, aí complica a nossa história. Coloquei um pensamento assim, ó, quem não ouve, quem se preocupa com você, pode se tornar alvo de manipulação. Olha as notícias, quantos casos você já viu aí de moças ou moços se juntam com um namorado e ali vira uma quadrilha para matar a própria família. Não é assim? Por que isso? Porque perdeu essa capacidade de ouvir, de diálogo dentro de casa, queridos. Isso é sério dentro dos nossos relacionamentos que a gente tem que trazer para nós. Você pode se tornar manipulado pelos seus sentimentos, pelos seus impulsos e, muitas vezes, pelo outro, pelo próximo.
Mas a resposta de Ruth foi a seguinte: farei tudo o que você está me dizendo. Isso é maravilhoso. Quem sabe precisamos restaurar a capacidade de ouvir, de falar dentro de casa, dentro da família, nos nossos relacionamentos saudáveis. Conversar mais, dialogar mais, ouvir o outro, deixar o outro falar. Às vezes em grupos, quando a gente faz, um momento de grupo, de ouvir, eu particularmente, nós líderes, pastores, eu sempre tomo a posição de me calar mais. Na terceira idade, às vezes o pessoal, pastor, quer falar? Léo, quer falar? Não quero, porque eu já falo bastante, eu estou ali para ouvir os irmãos, é importante a gente ouvir. Então não é que eu não queira participar, mas é que naquele momento, para mim, é mais importante ouvi-los do que de falar. Agora eu já estou falando aqui, vocês estão me ouvindo? Então, relacionamentos saudáveis é visto nessa capacidade que a gente tem de ouvir, de parar para ouvir o outro. Quantos cônjuges, a queixa é essa, ele não me ouve, ela não me ouve. Filhos ou pais, a gente precisa parar e ver se a gente realmente está ouvindo o que o outro fala. Antes que o outro termine de falar, com o tempo a gente começa a achar que a gente já sabe tudo que o outro vai falar, A gente tem Aí o outro começa a falar uma coisa, é isso, aí a gente completa a frase. A gente nem deixa o outro falar. E às vezes o outro precisa falar só para soltar, desabafar. É um grande exercício para nós, Aprender a ouvir. Vou me calar mais, quero ouvir mais. Amém, gente? É um exercício difícil, eu garanto que é. Talvez para uns mais, outros menos. E é interessante aqui que Boaz se agradou com a atitude de Ruth, com a qual ela foi orientada por Noemi. No versículo 10 diz assim, olha só: este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. Qual foi o primeiro? Que ela estava lá servindo a sua sogra, colhendo as espigas, E agora ele vem e diz, esse seu gesto é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres, mas veio ao resgatador, aquele que é da linhagem familiar. Boaz se admirou. E aí eu diria que se a gente trabalhar a capacidade de ouvir, olha comigo aqui, quando você ouve, quando você usa a sua capacidade de ouvir, você vai saber a hora de agir e a hora de esperar. Nesse capítulo é interessante, porque no versículo 5, Ruth diz o seguinte para Noemi: farei tudo o que você está mandando, o que você está me orientando, farei tudo. Agora chega no versículo 18, Noemi diz para ela, agora espera. Quando a gente usa a nossa capacidade de ouvir, você sabe o momento de agir e você sabe o momento de esperar. Amém ou não amém, gente? Relacionamentos saudáveis é visto na capacidade de ouvir. E nós precisamos, eu acredito nesse ponto, trazer muito isso para a nossa vida. Nos tempos agitados que a gente vive, a gente precisa aprender a ouvir, ou reaprender a ouvir mais as pessoas, principalmente a começar dentro da nossa própria casa. Aliás, mais um parêntese aqui, é interessante que nos conflitos, quando a gente fala de conversas, de conflitos, as pessoas hoje elas não estão conversando ou discutindo algum conflito, alguma questão normal, de relacionamento, elas não conversam mais pessoalmente. Tem vários casos que venho atendendo até fora da igreja, e a discussão, a conversa da pessoa sobre o relacionamento é onde? No WhatsApp. E aí eu estava participando de um curso, o professor, o doutor lá explicando, trazendo várias teorias, não vou entrar aqui para não delongar. Gente, mas é caso de estudo que já está sendo trazido, e hoje está sendo trabalhado com esses casais para poder reaprender a conversar. Qual que é o problema? Porque a pessoa vai para o trabalho, ela passa o dia todo no trabalho, fora ela está lá com o coração, aí ela fica... lasca tudo, E você sabe que na ausência a gente fica mais corajoso, não é assim? Na ausência a coragem é brava, você chega e fala... Aí chega dentro de casa, para quem mora junto, chega dentro de casa, o que acontece? Os dois ficam mudos. Não conversam nada. Por quê? Porque já conversou tudo aqui,
Todo o que estava precisando ser conversado foi solto aqui de uma forma equivocada. E não houve diálogo, comunicação saudável. Isso é o quê? Falta de capacidade de ouvir. Porque ali ela fala e ela não quer saber o que o outro escreveu. Ela nem lê, ela nem enxerga. Ela só está soltando. É a metralhadora. Mas relacionamentos saudáveis é visto na capacidade de ouvir. Amém? Em quarto lugar e último, relacionamentos saudáveis é visto na forma como você faz o processo. Aí vamos para o capítulo 4 de Ruth, que é interessante também. Versículo 1 começa dizendo: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou ali exatamente quando o resgatador ia passar. Vamos contextualizar novamente. Lembra que Ruth foi até lá, né, se deitou aos pés dele, falou: você é o resgatador, você quer assumir então, se casar comigo e tal, tal, tal. Boaz admirou aquilo, mas só que era o seguinte, ele não era o primeiro da fila. E o homem não ficou parado. Ele fez o quê? Enquanto isso, Boaz foi à porta da cidade. Ele foi até o primeiro resgatador. Ele não adiantou as coisas. Ele poderia ter ficado com Ruth aquele dia. Mas ele não fez assim. E cá para nós, eu sei que muitas vezes nós erramos nisso, nós adiantamos muitas coisas, e nós não estamos aqui, né, para acusar nada, mas para olhar, gente, relacionamentos saudáveis é visto na forma, ouça isso em nome de Jesus, como eu e você fazemos o processo. Boaz não adiantou nada, ele esperou as coisas, ele não era o primeiro resgatador. Para que essa pressa toda? Você vai ter a vida toda para viver pela frente, gente. A gente quer a bênção de Deus, então vamos fazer o processo conforme Deus está nos orientando. Aí o versículo 2, Boaz foi atrás do primeiro resgatador. No versículo 2, Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, e aí chamou os líderes, por que isso? Porque ele queria a bênção de Deus certinho. Ele queria a família, ele queria a igreja, ele queria testemunhas. Uma coisa engraçada que acontece, a pessoa começa a namorar, ele não fala com o pai e com a mãe. Aí, às vezes, some da igreja, não fala com a igreja, não fala com o seu líder, com o seu pastor. Eu pergunto, por quê, gente? Ninguém vai intrometer na sua vida, essa não é a função da nossa igreja. Graças a Deus, a nossa igreja não tem isso. Nossa parte é orientar, cada um vai fazer, seguir a sua caminhada. Agora você precisa entender o processo, é de buscar a bênção de Deus, de conversar. Converse com seu pai, com sua mãe. Pais, converse com seus filhos. Amém, gente? Fazer o processo adequado. Aí depois a gente vem e quer casar, quer a bênção do pastor, mas não funciona assim. Buscar essa orientação, fazer o curso, estudar, entender mais sobre relacionamento, para que a gente viva esse relacionamento saudável como Deus quer de nós. Aí no versículo 6, diante disso, o Boaz foi falar então com o resgatador, que era o primeiro da fila, mas ele falou, se você assumir ela, você vai ter que assumir também as terras, toda a responsabilidade, entendendo a responsabilidade você vai ter que assumir. Aí o rapaz respondeu, diante disso, não poderei resgatá-la, poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-la. Boaz esperou o momento certo para iniciar sua relação. Amém, gente? Filho, filha, pais, dialogue, converse mais sobre o processo. Como eu falei, não seja pais de crianças para filhos jovens, adolescentes. Nós vivemos outra geração. Poderia até dizer, não seja pais da geração passada para a geração que a gente vive hoje, porque mudou, gente, as coisas. E a gente tem que ir se atualizando e adaptando nessas coisas. Porque são tempos diferentes. Mas eu creio que é possível a gente romper essas cadeias, essas barreiras, essa coisa do filho ficar lá intocado dentro do quarto. Você, pai e mãe, não pode chegar.
Não pode ir lá próximo, não com acusação, não para brigar, não para confronto, mas para estar junto. Mas às vezes a gente está preocupado com a gente, com o nosso jogo, com o fim, com a coisa que a gente quer fazer, em vez de gastar um tempo de estar com o filho, estar ali junto com a família. Vamos buscar relacionamentos saudáveis na nossa caminhada, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida como um todo. Amém, queridos? Continuando, aí a gente vê algo muito tremendo na vida de Ruth, como a gente falou no início. Como ela abriu mão de tantas coisas pela fé, como foi uma experiência real com Deus na vida dela. E todo mundo quer buscar isso, porque se a gente não quer buscar a bênção de Deus, né, a gente não estaria aqui. Mas existe um processo que foi feito adequadamente. No versículo 15, o menino, aí agora Ruth se casa com Boaz, e ela vai ter um filho, e diz o texto, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, falando aqui com Noemi, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Uma relação saudável não abençoa somente a você, abençoa a sua família. Bons relacionamentos traz bênção para a família. Quando relacionamentos não são saudáveis, não abençoa a sua casa. Noemi, aquela viúva de tremenda dificuldade financeira, se colocando na condição de amarga, pois Deus restaurou, abençoou Ruth pela sua fé, pela sua dedicação, pela sua entrega, mas a bênção de Ruth também abrangeu ali a vida de Noemi como sua sogra. Isso é tremendo, gente. A gente une famílias, a gente se relaciona com famílias. Relacionamentos saudáveis não vai abençoar somente a você, mas também a sua família. Deus abençoou Ruth e restaurou Noemi. Aí em Mateus capítulo 1, versículo 5, aqui eu vou fazer uma citação só para a gente entender o que acontece aqui no capítulo 4 de Ruth. Porque a gente vê aqui falando muito de Noemi, por quê? Porque ela era a matriarca da família. Agora, lê agora em Mateus 1, versículo 5, o que que diz? 1, 2, 3. O nome de Ruth aparece lá. Qual a curiosidade aqui, queridos? Ruth era uma estrangeira, lembra que eu falei disso? Moabita. Ela seguiu a família de Noemi, o povo, a fé, ela se juntou. Uma viúva pela sua sogra, uma sogra falida, perdeu tudo, perdeu toda a família. E agora Ruth, essa estrangeira, moabita, que perdeu seu esposo, sua vida, e escolheu ir junto com a sua sogra, sem nada, mas pela fé no Deus dessa família, Ruth se tornou a avó do rei Davi. E não somente isso, Ruth entrou para a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Eu diria que Deus tem muito mais a fazer na nossa vida, gente. Deus tem coisas grandiosas a fazer em nós e através de nós. Agora, existe o processo. Siga o processo. Aí você pode pensar, mas eu não consigo, eu errei. Querido, o processo faz parte, a gente também erra. Noemi também errou, ela própria se intitulou de amarga, mas Deus a restaurou. A gente olha histórias assim, na lógica do reino de Deus, fala, como pode? O que Deus fez aqui? Que coisa maravilhosa é essa? Isso é sucesso real, isso é bênção real. Isso aqui não é marketing humano, isso aqui não é escolha humana, isso aqui não é poder financeiro, econômico, isso aqui é manifestação da glória de Deus. Existem muitas coisas nas redes sociais, casamentos luxuosos, mas são famílias falidas. Mas existem muitas pessoas como essa, de origem pobre, humilde, de lutas terríveis, mas usada na mão de Deus para fazer a história da presença de Deus. E é isso que Deus quer das nossas vidas, gente. Basta a gente seguir o processo. Relacionamentos saudáveis é visto como você faz o processo. Amém ou não amém?